Graça e paz do nosso Senhor Jesus. Que bom que a gente pode estar aqui, né, para entoar esses louvores ao nosso Senhor, que merece toda a honra e toda a glória, mas também para estarmos mais perto dele, né? Quando a gente abre a palavra, eu creio que a gente tem contato com a revelação de Deus. Deus escolheu se revelar através de um livro, e esse livro está ao nosso alcance todos os dias, né? Quando a gente abre, eu creio que Deus abençoa as nossas vidas, onde a gente pode conhecer mais esse Deus, estar mais próximos dele, né? Bom, o tema de hoje é Deus e nós. Cada um, o lugar de cada um. Um tempo atrás diriam cada um no seu quadrado, né? Porque Deus tem um lugar nas nossas vidas, mas a gente também tem um lugar, né? Quando a gente pensa em nós mesmos, todos nós temos um conceito sobre nós mesmos, né? Mas eu queria meditar um pouco sobre esse tema. O texto de hoje está no livro de Jó, capítulo 42, dos versos 1 ao 6. Jó 42, de 1 a 6. Eu vou ler aqui na NVI. Diz assim: Então Jó respondeu ao Senhor: Sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: Quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste: Agora escute e eu falarei. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Amém. Bom, antes de entrar no texto, eu li uma história de um pastor americano, né? Que ele foi visitar os pais para jantar, né? E os pais moravam ali no interior. E quando eles estavam jantando, aconteceu uma coisa curiosa. O pai desse pastor apontou ali pela janela, né, para o filho olhar. O filho olhou e estava o carro dele lá fora. E o pai apontou e tinha um passarinho que pousou na porta do carro dele. E ele falou: O que foi, né? Aí ele falou: Olha o passarinho, o que ele está fazendo lá? E o passarinho estava na porta, se olhando no espelho retrovisor. E ele estava olhando. E ele achou curioso, né? Falou: o passarinho acho que se reconheceu, não sei, né? Estava lá. E eles continuaram jantando. Só que deu um tempo, ele apontou de novo e falou: olha lá, ele continua lá. E acharam curioso, porque um animal, assim, né, que teoricamente não tem consciência, ele estava se vendo ali no espelho e ele ficou um tempão se olhando lá, né? E nessa hora, esse pastor, ele lembrou daquele mito do Narciso. Não sei se todos conhecem esse mito, né? É aquele cara que se olha ali, acho que na água, né? Vê o reflexo dele e se apaixona por ele mesmo, né? E fica se admirando lá. E chega uma hora que acho que ele mergulha ali e ele se afoga, né? Alguma coisa assim. O cara ficou tão deslumbrado consigo mesmo, né? Que ele só conseguia olhar a si mesmo e se apaixonou por ele mesmo. E ele lembrou dessa história quando viu o passarinho se olhando ali no espelho. É interessante que nós talvez tenhamos essa tendência de olhar para nós mesmos e nos encantarmos, né? Talvez não tanto com a aparência, né? Às vezes a gente olha no espelho e não gosta muito do que vê, fala assim: podia melhorar aqui e ali, né? Mas não só nesse aspecto, a gente se encanta com a nossa vida. Às vezes a gente olha para a nossa vida e fala assim: eu quero ter uma vida melhor, eu quero ter uma vida que eu possa aproveitar e tudo mais. Mas, tanto olhando para o passarinho, quanto o mito de Narciso, quanto a nós mesmos, será que a gente é a pessoa mais importante que existe no universo? Né? Às vezes a gente olha para o nosso umbigo e acha que a gente é o mais importante, mas não é bem assim. Então a gente entra no texto de Jó. Não sei se todos conhecem a história de Jó. Ele era um homem próspero, rico, né? Mas ele era temente a Deus. Ele temia a Deus. Ele sacrificava animais a Deus com medo dos filhos terem pecado, né? Eles se reuniam sempre na casa de um dos filhos lá.
E ele, nesse temor de Deus, ele sacrificava por causa dos pecados que os filhos poderiam ter cometido. Então ele era um cara que se preocupava com Deus, ele tentava ter essa conexão com Deus. E aí conta a história que de um dia para o outro, né, num prazo muito curto, ele perde tudo, né? A vida dele muda, ele perde a riqueza, ele perde os filhos morrem, ele perde a saúde. E aí ele senta na cinza e começa a coçar as feridas que aparecem nele com um caco, né, um pedaço de caco. E uns amigos vão visitá-lo. No total são 4 amigos, mas primeiro chegam 3 que se sentam lá e ficam acho que uma semana lá sem falar nada, só lamentando junto com o Jó, fazendo companhia. Mas depois desse tempo eles começam a conversar, e os amigos são Elifaz, Bildade e Zofar. E eles começam a insistir que essa situação de Jó é uma consequência do pecado. Eles falam assim: Jó, você deve ter cometido algum pecado muito feio para ter acontecido isso com você, porque não é possível, né? Só que Jó, ele se declara inocente. Ele fala assim: não cometi nada, né? Eu temo a Deus. E eles ficam nessa discussão por 30 capítulos, né? Os amigos falando assim: mas não é possível, você deve ter feito, ou você não está lembrando, mas você fez alguma coisa e não está enxergando. E Jó fala: não é possível, tal, eu temo a Deus. E eles ficam nessa discussão, até que chega um outro amigo, o 4º amigo se chama Eliú, que é o mais jovem, né? E ele ouve essa discussão toda, ele fica irritado com todo mundo, né? Ele fala assim, ele dá uma bronca em todo mundo e fala assim para os amigos: vocês não souberam responder a Jó, né? Falar as palavras certas. E para Jó ele fala assim: você também tem que reconhecer que você é pecador, né? Não é assim, você é certinho e não tem pecado nenhum. E depois dessa repreensão do mais jovem, né, que ele esperou todo mundo falar, o próprio Deus aparece para Jó, no meio de uma tempestade, e começa a conversar com Jó. E ali é um diálogo meio duro, né? Eu fico imaginando no lugar de Jó. Ouvir Deus falar assim: tá bom, eu vou falar e você me responde agora, né? Onde é que você estava quando eu criei o universo? Onde você estava quando eu criei cada coisa? Quando eu pus as estrelas no céu, tal? E começa a questionar Jó, né? E Jó fica pianinho lá, porque ele não tem resposta. Assim como qualquer um de nós não teria, né? Conversando com Deus. E Deus questiona essa postura de Jó, né? Jó amaldiçoou o dia que ele nasceu e começa a falar assim: mas por que eu estou vivo? Por que eu não morro de uma vez? Não sei o que lá, né? E começa a se achar injustiçado. Então Deus questiona essa postura de Jó e mostra que Deus é soberano, né? Ele não pode ser contestado sobre as decisões que ele faz, né? Às vezes a gente contesta a Deus, né? Fala: por que Deus, né? Mas Deus é soberano. Deus fala para Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e me compadecerei de quem eu quiser me compadecer. Ele é Deus, ele faz o que ele quiser. Então a gente não pode exigir nada, não pode questionar. Às vezes a gente passa por dificuldades, mas Deus está no controle das coisas, né? Bom, e no final, que chega nesse trecho que a gente leu aqui, né, em Jó 42, Jó ele tem uma fala e Deus responde, e agora é a última fala dele. E Jó, ele se humilha perante Deus, né? Ele fala assim: eu falava de coisas que eu não entendia, né? Eu falava de coisas que eu nem fazia ideia, né? Quando Deus explica a criação, de tudo que Ele faz, então fica claro para ele qual que é o lugar dele, né? Ele se coloca no lugar dele, ele se humilha perante Deus. E ele diz que ele conhece Deus com os próprios olhos. Antes eu ouvia falar do Senhor, mas agora meus olhos te veem. Então ele conhece a Deus de verdade. E depois de tudo isso ele tem a vida restaurada, né? A história conta que ele recebe o dobro de todas as coisas que ele tinha antes. Tem até uma discussão interessante que fala dos filhos, né? Mas dos filhos ele teve a mesma quantidade, né? Só que dizem assim que os filhos não se perdem, né? Ele tinha os anteriores, ele ganha a mesma quantidade, mas no céu vai estar o dobro. É interessante esse conceito. Mas
Então eu queria chegar aqui no ponto, né, dessa meditação. O verdadeiro encontro com Deus, ele nos coloca no nosso lugar. O verdadeiro encontro com Deus nos coloca no nosso lugar. Quando a gente conhece a Deus, a gente começa a ver como Ele é santo, como Ele é perfeito, como Ele é justo, né? E também vemos como nós somos pecadores, como a gente é fraco, a gente é falho, né? É mortal, a gente é miserável. E foi essa atitude que Jó teve quando ele conheceu a Deus de verdade. Ele mesmo afirma que antes ele só tinha ouvido falar. Mas pensem comigo, Jó não era um cara ímpio, não era um cara que não se importava com Deus. Tem gente que não está nem aí, né, para Deus. Jó, ele se importava com Deus, mas mesmo assim, mesmo, né, com toda a preocupação que ele tinha com o pecado dele e dos filhos, nesse capítulo final, a gente vê que, apesar de tudo isso que ele fazia, do ritual, né, da religiosidade, ele não conhecia a Deus. Ele vai conhecer a Deus e ele fala assim, agora os meus olhos te veem. Quando ele fala com Deus, ele aprofunda esse relacionamento com Deus, né? Quando ele fala com Deus, Deus fala com ele, ele responde. Isso gera um laço mais profundo com Deus. E isso reflete também nas nossas vidas, né? Quanto a gente tem conversado com Deus, quanto a gente ouve a Deus e quanto a gente fala com Deus. E o que a gente fala para Deus? Jó, ele fala assim, eu só ponho a mão na minha boca, né? Porque eu não tenho nada para falar. Quando eu começo a conhecer a Deus, quanto mais a gente conhece a Deus, vê como Ele é santo, a gente começa a comparar, né? E fala assim, nossa, como eu sou errado. E aí você começa a se colocar um pouco no lugar. Será que eu tenho que ficar só reclamando? Será que eu tenho que só ficar pedindo as coisas para Deus? Ou será que olhando para Deus eu consigo ver como Ele é bom, como Ele é maravilhoso, como Ele merece louvor? E aí a nossa oração começa a mudar, né? O verdadeiro encontro com Deus gera duas coisas que Jó teve quando ele se encontrou com Deus. Gerou adoração por parte de Jó e gerou humilhação. Ele se humilha, ele fala assim, eu me abomino, né? Eu me coloco aqui, como é que é? No verso 6, me menosprezo, né? Na outra versão que diz me abomino. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Ele se humilha, ele fala assim, né? Diante de Deus, quando eu conheço a Deus, eu vejo que eu não sou nada, né? E então esse encontro verdadeiro com Deus gera essas duas coisas, a adoração e a humilhação. Segundo ponto, e aqui eu queria tomar muito cuidado para falar, porque eu posso ser muito mal entendido, né? Hoje, muitos adotam um discurso de um cristianismo que faz sentir bem, né? Infelizmente, eu acho que vocês já devem ter ouvido por aí, né? Aceita Jesus, que a sua vida vai melhorar, né? Tudo vai ficar bem, que aí quando você está com Deus, aí nada de ruim te alcança. Até usam algumas passagens fora de contexto, né, para embasar essas coisas. Mas a verdade é que Jesus nunca prometeu uma vida feliz para a gente aqui na Terra. Ele nunca prometeu que a gente ia viver um mar de rosas, que não ia ter mais problema, que a gente ia viver uma vida que satisfaz a nós mesmos, onde a gente é bem sucedido, onde a gente é próspero, onde eu tenho muito dinheiro. Tem muitos discursos aí fora falando disso, de uma vida utópica aqui na Terra. Só que muita gente cai porque é o que a gente anseia, né? É que nem olhar para o espelho ali e falar assim, eu quero minha vida melhor, né? Eu quero uma vida mais legal, né? Então, se virar cristão vai piorar a minha vida, eu não quero, né? E só que a gente vê um pouco assim, tem igrejas cheias, que você vai ouvir a mensagem lá e fala de prosperidade, fala vem aqui, dá seu dízimo que Deus vai te devolver, né? Como se fosse uma troca, né?
E não é a verdade, né? Jesus, na verdade, ele fala que a gente ia passar por tribulações. Ele fala assim, se o mestre está passando por perseguição, muito mais vocês vão passar. Ele até ora, né, pelos discípulos, né, pedindo para Deus fortalecer, porque eles iam passar por dificuldades. Então, esse discurso de uma vida feliz, né, como cristão, ele é antibíblico, na verdade. Então, a gente tem que tomar cuidado quando a gente ouve essas coisas e elas massageiam o nosso ego, né? A gente gosta de ouvir essas coisas, porque parece que nos confortam, né? Só que às vezes não é verdade. A gente tem que tomar cuidado com o que a gente assimila nas nossas vidas, né? Então, Deus pode fazer a gente prosperar? Pode. Deus pode abençoar, pode... você está numa situação difícil, Ele pode colocar a mão ali e fazer melhorar a sua vida? Pode. Só que isso é decisão de Deus, não é... a gente não pode exigir, né? Tem absurdos aí que a gente ouve, né? Tem músicas que parece que estão demandando de Deus. Fala assim, ó, o Senhor prometeu, então o Senhor tem que me dar, né? Tem até uma música que fala, restitui, né? Traz de volta o que é meu, né? Como se você tivesse direito a alguma coisa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas falas. E olha que interessante, o próprio Jó, se você ler ali no começo do livro, ele é acusado por Satanás de servir a Deus só porque ele era próspero. Satanás fala assim para Deus, esse Jó, ele só te serve, ele só é fiel porque ele tem tudo de bom e do melhor. Tira alguma coisa aí para você ver se ele não vai blasfemar. E aí Deus permite, né? Deus fala, tá bom, tira as coisas dele, mas não toca nele, né? E tira as coisas, os filhos, né? E Jó continua fiel. E aí Satanás se apresenta de novo e fala assim, mas é porque a saúde dele está boa ainda, né? E Deus fala, tá bom, tira a saúde, mas não tire a vida, né? Então, olha que interessante esse contraste com o discurso que a gente ouve hoje em dia. Justamente por Jó ser próspero, por ser abençoado, é que ele passou pela provação. Não é o contrário, né? Às vezes a gente quer o contrário, né? Porque eu estou com Deus, é que tudo tem que ir bem. Não, porque ele estava com Deus, é que ele passou por tudo isso, né? E será que a gente pensa nisso? Quando a gente está nas nossas vidas como cristão? Eu quero estar mais junto de Deus e eu quero passar por provações. Acho que ninguém quer, né? Mas é isso que acontece com Jó. A prosperidade de Jó não era o motivo do seu temor a Deus. E olha que interessante, se a gente olha vários personagens na Bíblia, né, vamos pensar no Novo Testamento. João Batista, dessas pregações que a gente ouve, falando sobre ser bem-sucedido, né, enfim. João Batista ia ser o quê? Ia ser fracassado, né? O cara, ele morava no deserto, comia gafanhoto, né? E pregava lá, e descia a lenha, né? Porque o pessoal estava tudo errado lá. E no final ele ainda é preso, e o final da vida dele é perder a cabeça para ser apresentada num prato. Isso é ser bem-sucedido? Depende, né? Depende do que a gente entende por ser bem-sucedido. Para Jesus, Jesus mesmo fala, João Batista, dos homens nascidos de mulher, não teve maior que pisou nessa terra. Um cara que morreu decapitado, morreu preso, não teve maior que pisou nessa terra. Jesus fala, esse cara foi bem-sucedido. Esse cara aí, tem gente que se acha ali a última bolacha do pacote, né? Mas não quer passar metade do que João Batista passou. Só que Jesus afirma, esse cara, ele era valioso. Ele não merecia o que ele passou. E os próprios apóstolos, né? Todos eles. Só um apóstolo não foi martirizado, que foi João, que morreu preso numa ilha, né? Na ilha de Patmos. Todos os outros apóstolos morrem decapitado, crucificado, serrado, sei lá, né? Todos morreram, mártires, né? Por professar a fé, por declarar Jesus Cristo. Todos morreram. E eles foram fracassados?
eles não foram bem-sucedidos nas suas vidas? Eu creio que foram, né? Só que não é a pregação que a gente ouve por aí. Ninguém quer passar por dificuldade, ninguém quer sofrer por causa de Cristo, quando Ele mesmo falou que a gente ia sofrer por causa do nome dEle. Como eu falei, né, Deus pode abençoar sim, né, Ele pode nos ajudar nos nossos planos e tudo mais. Só que a gente deve se submeter a Ele. Quando a gente faz os nossos planos e conhece a Deus, a primeira coisa que a gente tem que fazer é rever a nossa vida e falar assim: será que os meus planos estão de acordo com os planos de Deus? Será que tudo o que eu ansiava para a minha vida tem a ver com Deus ou não? Ou tem a ver comigo, né? E quando a gente faz essa reflexão, a gente ajusta. Tem planos que vão bater com a vontade de Deus, tem planos que não. E a gente tem que abrir mão. Até eu e a Carol, a gente leu um livro que é bem interessante. É um livro curtinho e ele é bem fácil de ler. Chama O Deus que Destrói Sonhos, né? E é um título bem sugestivo, né? Você fala assim, mas como assim Deus destrói sonhos? E quando a gente lê esse livro, a gente percebe que, na verdade, a gente estranha esse título, porque a gente acha que os nossos sonhos são nossos, e que quando a gente está com Deus, Ele tem que ajudar a gente a realizar os nossos sonhos. Só que não, quando a gente está com Deus, a gente joga tudo fora. A gente fala assim, agora é uma vida nova, e o que Deus quer para a minha vida? Então, será que os sonhos que eu tinha antes de conhecer a Deus, será que eles fazem parte dessa nova vida ou não? Então, tem sonhos que podem sim fazer parte, mas geralmente não, né? Geralmente os nossos sonhos dizem respeito a nós mesmos. E por isso é que Deus é um destruidor de sonhos, né? É muito interessante quem puder ler esse livro. Isso é que Jesus exige dos seus seguidores. Tem um texto lá em Mateus, capítulo 16, verso 24, que é bem claro. Jesus diz assim: se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A gente conhece essa passagem, mas às vezes a gente ameniza demais, né? Porque quando Jesus fala assim, se alguém quiser me acompanhar, tem que negar a si mesmo. E o que é negar a si mesmo? Né? Acho que a gente às vezes não pensa muito. Negar a si mesmo é falar assim, tá, o Fernando está aqui, ele tem esses desejos. Negar a si mesmo é falar, não quer mais não. Negar a si mesmo, falar assim, não sou mais o que eu quero, mas o que Deus quer. E aí Jesus ainda complementa, né? Tem que negar a si mesmo e tomar a sua cruz. O que significa tomar a sua cruz? Na época de Jesus era ir para a morte, aceitar a sentença de morte, aceitar sofrer, né? E Jesus disse, você tem que negar a si mesmo e tomar a sua cruz. Aí depois que você fizer essas coisas, você pode me seguir. Então, a gente ameniza um pouco, né, as nossas vidas cristãs, a gente quer conciliar a fé com aquilo que eu quero. A gente quer seguir a Deus sem deixar de seguir o que eu quero. E uma coisa não condiz com a outra, né? Até tinha uma história interessante, acho que era um comentário que eu li, acho que é num livro que eu e a Carol estamos lendo também, que fala assim que o ser humano, ele foi feito para adorar alguma coisa, para seguir alguma coisa. Ele sempre coloca alguma coisa como ídolo, porque a gente foi criado para adorar a Deus. Quando o homem cai, ele perde, né, a referência de Deus, e a gente quer colocar alguma coisa no lugar. Então coloca, sei lá, relacionamento, ou bens materiais, ou realização, né? E a gente começa a tentar colocar coisas no lugar de Deus, e a gente idolatra essas coisas, a gente tem essa tendência. E ou a gente idolatra a Deus, ou idolatra nós mesmos, as coisas que a gente quer. Eu li uma outra história que achei muito interessante também. Era um escritor cristão que ele falou assim, imagine a seguinte hipótese, né? Que Deus te pegue e te faça voltar no tempo e te coloque no dia 10 de setembro de 2001 e te coloque para dar uma palestra, para pregar sobre Jesus no World Trade Center. Você sabe que no dia seguinte ele vai cair, né? E ao mesmo tempo
nessa audiência, tal, as pessoas vão ouvir um mestre hindu e um cara de uma seita. E aí você está lá, ouve essas palestras, né? Então o hindu fala assim, não, porque se você seguir o hinduísmo, vai ter a felicidade lá, né? Porque, enfim, das filosofias deles. Aí vai lá esse mestre de uma seita e fala assim, não existe pecado, você pode viver uma vida feliz, próspera, Deus se preocupa com você, mas não existe esse negócio de pecado, né? Fica tranquilo, a gente foi feito para viver feliz. E aí chega a vez do cristão. E ele está lá com o discurso dele escrito, ele olha para essa audiência, olha no rosto de cada um, e ele consegue ver eles morrendo, ou no fogo, na explosão, ou esmagado pelos escombros, ou caindo do prédio, né? Teve gente que se atirou. Ele olha nesses rostos, ele olha para o discurso dele, e estava escrito assim o discurso dele, aceite a Jesus, porque a sua vida vai ser maravilhosa, Ele tem um plano maravilhoso para a sua vida. Ele vai mudar a sua vida, e quando você aceitar Jesus vai ser vida nova, e você vai poder experimentar essas coisas. Ele olha para esse discurso, e ele olha para o rosto das pessoas, e ele fala assim, eu não consigo falar sobre isso, eu não consigo pregar o evangelho dessa forma, porque ele sabe que eles vão morrer. Como é que você prega um evangelho de felicidade, né, de realização, de planos maravilhosos, quando você sabe que amanhã essas pessoas vão morrer? Então ele pede a Deus, e ele ora na hora, e ele fala assim, gente, vocês precisam aceitar a Jesus, porque Ele morreu pelos pecados de vocês. Vocês podem se arrepender e ter uma esperança. E quando a gente ouve essa história, acho que faz a gente pensar um pouco, como a gente apresenta o Evangelho para as pessoas e para nós mesmos. Às vezes a gente olha para o Evangelho como algo que vai mudar a minha vida. Agora eu tenho, né, uma vida inteira aí com Deus para realizar meus planos, para eu ser feliz debaixo da bênção de Deus. Quando na verdade eu posso morrer amanhã. E onde fica o discurso de uma vida maravilhosa, uma vida feliz, né? Então a gente começa a pensar que o Evangelho não se trata disso, não se trata de uma vida feliz, maravilhosa, né, um mar de rosas, mas de ter essa certeza do que importa, do que é importante nas nossas vidas, e não é essa vida, né? É uma vida que vai além. Na verdade, a vida aqui na Terra, se a gente pensar na eternidade, ela não é nada. Só que a gente se importa tanto, se apega tanto, né, com unhas e dentes a essa vida, que não importa, Deus está falando eu fazer isso, não quero, porque eu quero aproveitar a vida, né? E é onde muitos de nós caímos, né, nesses discursos de felicidade, de um Deus abençoador desta vida, né? Tem gente que fala que quando você aceita Jesus, as bênçãos são para essa vida mesmo. Quem disse, né? Quando Jesus disse o contrário, que a gente passaria por provações. E o problema de ouvir esses discursos, e aqui a gente tem que refletir sobre como está a nossa vida de oração e de leitura da Bíblia, estudo, porque quem não conhece a Bíblia acaba caindo nesse tipo de discurso. E tem um problema de hoje, é que a gente não lê a Bíblia, só que a gente ouve louvores, né? E hoje em dia tem louvores problemáticos também. Só que quem não lê a Bíblia, às vezes acaba pegando a teologia das músicas. A gente ouve uma música e pensa que ela está na Bíblia, mas não está. E a gente assimila o discurso, a teologia dessas músicas, né? Por isso que os grupos de louvor, né, as igrejas, elas têm que tomar muito cuidado com o que é cantado na igreja. Porque a música, ela tem um poder, né, de ficar nas nossas almas. A gente ouve uma música e ela fica na nossa cabeça. E se for uma mensagem errada, ela vai ficar lá na nossa cabeça. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Tem músicas que massageiam o ego das pessoas, né? Falam assim, não, porque eu sou filho, porque eu sou querido, eu sou amado por Deus,
com Jesus sou mais forte, sou mais bonito, sou próspero. Não é que essas coisas sejam mentira, às vezes pode até ser verdade. Só que a ênfase, o foco dessas músicas está sempre no eu, né? E eu vi um comentário interessante também, que fala que essas músicas, elas não são louvor, elas são musicoterapias, né? Elas são terapias para tratar a mim, né? Às vezes a gente precisa ouvir algumas coisas desse tipo, né? Como a gente é amado por Deus, como Ele se importa com a gente. É verdade. Só que quando a gente vai louvar a Deus, se essas coisas estão na frente, a gente não está louvando a Deus. Não é adoração. A verdadeira adoração é olhar para Deus e falar assim, Ele é o mais importante de tudo. Não importa, né? As outras coisas não importam. Eu estou aqui para louvar a Deus. Eu estou aqui para dizer como Ele é bom. Isso é adorar a Deus. Infelizmente, tem cultos que a gente ouve de tudo, menos louvor a Deus, de verdade. Não sei se vocês vão lembrar aqui, a gente recebeu aquela missionária, a Débora, né? Débora Alves. Quando ela veio subir aqui para falar do testemunho dela, ela agradeceu e falou assim, foi um louvor que falava sobre Deus, e ela agradeceu. Isso, assim, sabe, me deu uma tristeza. Por quê? Quer dizer que em outros lugares, ela foi para louvar a Deus, e o culto não era sobre Deus, era sobre outras coisas. Então, eu ouvi isso com pesar, né? Infelizmente, e a gente não está isento. Às vezes, a gente pode ser que a gente coloque músicas aqui que estão erradas, que não estão adorando a Deus, né? Mas quando a gente examina a Bíblia e começa a conhecer, aí a gente tem um senso crítico e saber o que é verdade e o que não é. O que está falando mais de mim, sobre mim, do que em relação a Deus. E a gente começa a ajustar as nossas vidas. Eu estava ouvindo uma entrevista, né, de um podcast que chama Jesus Cop, que eles entrevistaram o João Alexandre, né? João Alexandre é um músico cristão, e ele falava disso, né? Como o louvor nas igrejas assim tá meio problemático, né? E como a gente tem que tomar cuidado com essas coisas. E uma coisa interessante dessa entrevista, né? O cara que entrevista, ele chama Douglas Gonçalves. Nessa entrevista ele falou uma coisa interessante. Ele falou assim, ele ouviu isso e ele citou na entrevista. Quando a gente está na vida cristã, tem dois conhecimentos no Evangelho que a gente precisa aprofundar. Dois conhecimentos. O primeiro é sobre nós mesmos, o autoconhecimento. Quando a gente aceita Jesus, a gente tem que olhar para nós mesmos e conhecer. E conforme a gente vai se aprofundando no Evangelho, a gente vai vendo como a gente é ruim, né? A gente olha para nós mesmos e fala, tem coisa aqui que não é bonito de se ver, né? E fala assim, que se a gente fizesse uma flecha, né, o nosso conceito sobre nós ia ser uma flecha que só desce. Conforme a gente vai se aprofundando, só desce. Fala assim, nossa, como eu sou pecador, como eu preciso de Deus, como eu sou falho, como, né, enfim. E o outro conhecimento que a gente tem que ter é sobre Deus. Quanto mais a gente conhece a Deus, mais a gente vê como Ele é santo, como Ele é perfeito, como Ele é grande, como Ele é justo, e essa flecha ela vai subindo. E essa distância entre essas duas flechas diz o quanto eu conheço a Bíblia, o quanto o Evangelho é profundo na minha vida, essa distância. Quanto mais profundo eu estou no Evangelho, quanto mais eu tenho relacionamento com Deus, essa distância aumenta. Mais eu vejo como eu sou pecador e como eu não mereço nada. E mais eu vejo como Deus é santo e como Ele merece todo o louvor. Então, quando a gente se encontra com Deus, gera isso, adoração e humilhação, né? E são essas duas coisas que vão dizer que cristão eu sou, onde está a minha fé, né? Em que nível está, em que estatura está a minha fé. E o terceiro ponto é que às vezes a gente passa por provações, e nunca é gostoso, né, passar por provação. Mas olha para a vida de Jó.
ele passou por essa provação, foi muito difícil, eu creio que nenhum de nós passou pelo que Jó passou. Só que essa provação que Jó passou, possibilitou a ele conhecer a Deus de verdade. Ele diz assim: antes os meus ouvidos tinham ouvido falar do Senhor, mas agora os meus olhos te veem. Por quê? Porque ele passou por essa provação, e aí ele pôde conhecer a Deus. Se ele não tivesse passado, talvez ele não tivesse conhecido a Deus de verdade. Mas porque ele passou por isso, então ele pôde conhecer de fato, de verdade, um encontro pessoal com Deus. É ali na dificuldade, é ali na provação, né, onde você está desesperado, com medo, com temor, é ali onde você pode encontrar Deus, né? E eu sempre costumava dizer, há muito tempo atrás já, que todo cristão, cedo ou tarde, vai passar por um momento de crise, que vai ser um divisor de águas na sua fé. Vai vir uma crise que você vai falar assim, é agora que você vai falar se você é crente ou não. É agora que você vai falar se você está com Deus ou não, né? Eu passei por isso, até interessante, né? A gente teve o aniversário da igreja, eu não testemunhei, mas eu acho que eu já dei esse testemunho em algum outro aniversário. Eu tive um momento de crise na minha fé. Foi quando eu era adolescente ainda. A gente tinha um grupo grande de adolescentes aqui na igreja de São Bernardo. E era mil maravilhas, né? A gente andava junto, fazia tudo junto e gostava de estar juntos, né? E aquilo fortalecia a gente também para continuar firmes, né? Só que teve um momento que todo mundo foi embora. Foi saindo um, saiu outro da igreja. Aí meu irmão estava mais ou menos, tinha o Alexandre de Sonomia, ele foi morar no Rio, né, por causa de trabalho. E teve um sábado, que eu lembro bem, era um sábado que a gente fazia reunião de oração de jovens. E naquele sábado, eu olhei na rodinha e só tinha o de jovem, né. Inclusive, acho que eu lembro que até o Aquirotani estava, a Helena, acho que estava também. Estava a Miriam, né, o Fred. E naquele dia, esse negócio pesou para mim. Eu falei assim, o que eu estou fazendo aqui, né? Eu sou o único dos adolescentes que estavam aqui que sobrou. E eu perguntei para mim mesmo assim, o que eu estou fazendo aqui? Será que também não é hora de eu vazar também, né? Eu lembro que naquele dia a Miriam orou por mim, né? Ela viu que eu fiquei mal. Só que eu senti algo muito forte dentro de mim, falando assim, você também vai, né? Você está livre, você pode tomar a decisão que você quiser. Você pode me abandonar, mas saiba que eu não te abandono. Era como se Deus estivesse dizendo, né? Eu estou com você, independente da decisão que você tomar. Mas saiba que o melhor lugar é junto comigo. E a partir dessa crise, eu acho que eu firmei a minha fé, né? Eu falei assim, não importa o que eu passe, né? Eu não vou deixar a Deus. Só que veio outra crise, que eu não imaginava depois, né? Que foi esse problema de saúde, né? Que eu tive. Só que essa crise, ela não foi mais para questionar a minha fé, mas eu creio que essa provação foi para ver o que sobrava, né? Tem até uma comparação bíblica, né, que fala assim que a gente é provado como o ouro é provado pelo fogo. Para purificar o ouro, ele passa pelo fogo. O que é impureza sai na hora que está no fogo. E o que é puro fica, né? E eu vejo essa provação dessa forma. Eu acho que Deus queria ver o que ficava. E num momento, no meio dessa provação, eu comecei a murmurar. Murmurar é muito jargão de crente, né? Eu comecei a reclamar ali, né? Eu falo assim, mas Deus, por que eu estou passando por isso? Só que lá no leito do hospital, eu comecei a orar e Deus começou a trabalhar no meu coração de uma forma que eu comecei a ver que não fazia sentido. Assim como o Jó começou a reclamar, né? Eu pensei assim, não faz sentido eu reclamar, porque Deus é soberano. Se eu estou passando por isso, é porque Deus permitiu, eu tenho que passar. E eu creio que o que sobrou não foi reclamação, né? Mas foi louvor a Deus. Hoje eu vejo como Deus foi bom, né?
era para eu ter morrido, né? E Deus operou um milagre. Eu creio que muitos irmãos também estiveram orando por mim, e eu creio que Deus operou esse milagre para que eu pudesse testemunhar sobre isso, de que a gente passa por provações. Pode ser que você hoje esteja passando por uma provação muito difícil, que você está questionando a sua fé, e falando assim: Deus, por que eu estou passando por isso? Às vezes a gente não vê solução, às vezes a gente fala assim: não, eu acho que eu vou sair da igreja, porque não está adiantando. Mas a palavra que eu deixo aqui é: fique firme, porque se você firmar a sua fé, Deus vai te fortalecer. Quando você sair dessa provação, vai ficar o que é puro, né? Vai sair como Jó, que disse assim: antes eu só ouvia falar, mas agora eu conheço a Deus, os meus olhos te veem. Quando a gente passa por provação, a gente é transformado, a gente cresce. Nenhum crescimento na nossa vida é fácil, né? Em todos os aspectos, né? Quando a gente está na adolescência, falam que a gente tem a dor, né, do crescimento, né? Tem gente que sente dor nas pernas. Quando a gente quer aprender um instrumento, tem a dor do treinamento. Quem toca violão sabe, né? Dá uns calos nos dedos aí. O atleta que quer ser competitivo, ele tem que treinar e aquilo dói, né? Quem vai na academia também quer se fortalecer, dói, né? Só que se não passar por isso, não cresce, né? E às vezes a gente quer uma vida de ficar na boa, né? A gente quer lá ficar sentado, né, com água fresca e sombra, mas na verdade o crescimento ele só vem com a provação, ele só vem com esses momentos difíceis. Se a gente não passa por isso, a gente não cresce, né? Então, que a gente pudesse ter um olhar diferente para a provação, né? Quando a gente está passando por dificuldades, que a gente possa olhar para Deus e falar assim: eu creio que Deus é soberano e Ele está vendo essa situação. O que Deus quer que seja transformado na minha vida? Será que tem algum ponto na minha vida onde eu preciso crescer e com tudo isso eu passar e sair melhor, sair mais próximo de Deus, conhecendo a Deus de verdade, né? Então, para encerrar, eu queria deixar duas coisas. Primeiro, será que eu já tive um encontro real com Deus? Será que eu tive um encontro pessoal onde eu possa dizer: agora eu conheço a Deus, agora os meus olhos te veem? Agora os meus olhos te veem porque nessa situação onde não tinha saída, o Senhor proveu, né? Será que eu já tive esse encontro com Deus? E o fruto desse encontro seja adoração e humilhação na minha vida, eu cada vez mais olhar para Deus e adorar a Deus, e olhar para mim e falar assim: eu não mereço nada, eu sou um miserável pecador, e a graça de Deus é tão grande que alcançou a mim. Quanto mais a gente entende esse conceito, mais a gente vê como maior é o amor de Deus. Essa graça, ela fica maior ainda, porque a gente vê como a gente não merece, né? Será que eu tive esse encontro com Deus? Será que eu fui confrontado com a minha fé? E às vezes, a gente olhando no nosso próprio umbigo, né? A gente não olha para Deus, né? Quando a gente olha para o umbigo, a gente abaixa a cabeça, né? Quando a gente olha para Deus, a gente tem que desviar o olhar de nós mesmos, né? Será que eu conheço esse Deus? Será que eu encontrei de verdade com Ele? E um jeito de encontrar com Deus é conhecê-lo mais. E como é que a gente conhece mais? Abrindo a nossa Bíblia, né? Se ela está lá pegando pó, então isso pode ser um indicativo de que você não está conhecendo direito a Deus, né? Mas se você está lá todo dia, faminto pela palavra, aí Deus vai se revelar, né? Até eu li um comentário falando que aquela passagem, né, que fala: pedi, pedi e dar-se-vos-á. Às vezes a gente acha que é muito coisa material, mas é muito mais sobre Deus. Quanto mais a gente pedir de Deus, mais Ele vai dar. Quanto mais eu quiser conhecer a Deus, mais Ele vai se revelar. Ele prometeu isso. Ele falou assim: aos que me buscam, de todo o coração eu me revelo, né? Será que a gente tem feito essa busca? Será que a gente tem aberto as nossas Bíblias, orado, conversado com Deus para
estar mais próximos dele. E aí desse encontro, né, a adoração passa a ser um estilo de vida, passa a ser uma coisa que em todo momento eu estou fazendo, não preciso estar cantando, né? Cantar é um louvor, é uma expressão da minha adoração, mas a adoração está dentro de nós a todo momento. O que quer que eu faça, eu estou adorando a Deus com a minha vida. E segundo ponto, se você está passando por uma provação, né, saiba que é um momento crucial na sua fé. Se for essa provação assim que está te fazendo questionar a sua fé, saiba que é agora que Deus vai te mostrar se você conhece Ele ou não, né? Então, fique firme, né? E o nosso alicerce, ele vai ser testado, né? Tem aquela parábola das duas construções, fala, né? Aquela que estava sobre a rocha, né? Sobre Jesus, ela permanece. A que estava na areia, né? Ela cai. Então, essa provação vai mostrar onde está fundamentada a minha vida. Se está sobre a rocha, se está sobre a areia. E que essas provações, elas possam nos fortalecer ao ponto de a gente sair gratos a Deus. De a gente sair agradecendo a Deus porque Ele é bom, né? E que isso seja um tratamento de Deus nas nossas vidas, um crescimento, né? E que a gente cresça na fé e que a gente possa conhecer mais esse nosso Deus. Amém? Vamos orar? Senhor Pai, obrigado porque, Senhor, esse Deus maravilhoso, que muitas vezes a gente não reconhece por estarmos olhando somente para nós, estarmos deslumbrados, Senhor, com a nossa própria imagem, com os nossos sonhos, nossos planos, aquilo que a gente quer para as nossas vidas. Mas nós pedimos que o Senhor nos ajude a tirar o foco de nós e colocar foco totalmente no Senhor, que a gente possa buscar ao Senhor de todo o coração, e assim a gente possa compreender esse amor tão grande que pôde buscar a mim, um pecador, que a gente possa conhecer mais fundo ao Senhor, ter um relacionamento mais próximo, que a gente possa ser capaz de dizer que agora os nossos olhos te veem, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, porque na nossa natureza humana é muito fácil a gente desviar, perder o foco. Às vezes a gente começa na caminhada certa e a gente desvia, e a gente precisa ter uma correção na rota. E às vezes essa correção precisa ser através de uma provação, de uma dificuldade, onde a gente olha para Deus novamente. Nós pedimos que o Senhor trabalhe em nossas vidas e que isso produza adoração e humilhação em cada um de nós. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.